Capítulo 9. Ludibriado por uma porção de lã. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Em 1941 não sabia tanta coisa acontecer agora. Por favor, não me entenda de modo errado. Mesmo agora não sei tanto quanto ainda vou saber. Não gostaria nada de imaginar que já sei tudo quanto ainda vou saber nesta vida a respeito de Deus e a respeito da Bíblia. Não sabemos tudo, mas louvado seja Deus por aquilo que já sabemos. Minha esposa e eu estávamos pastoreando uma igreja nas terras pretas do estado do Texas, no centro-norte. Outra igreja lá nos campos do petróleo do Texas do leste queria que eu fosse para lá a fim de ser experimentado como pastor. Sendo assim, fui para lá de carro e preguei certo domingo. A igreja perguntou se os membros podiam votar em mim para ser pastor, e eu disse que sim. Viajando de volta para casa depois do culto, coloquei diante do Senhor uma porção de lã. Acontece que nasci e fui criado como Batista do Sul. Comecei a pregar como Batista do Sul. Em 1937, fui batizado no Espírito Santo como pregador batista. Em 1939, aceitei o pastorado de uma pequena igreja do Evangelho Pleno. Foi em março de 1941 que esta igreja, no Texas do Leste, queria me levar em consideração para ser pastor. Já tinha vivido no meio da gente do Evangelho Pleno por bastante tempo, para algum dos seus conceitos falsos terem pegos em mim. Não me entenda mal. Muitas coisas boas pegaram em mim também, mas esta coisa não era boa. Sempre os ouvia falar em deitar fora uma porção de lã. Sendo assim, eu também deitei fora uma porção de lã. Eu realmente sabia melhor, mas se simplesmente eu deitasse fora uma porção de lã, isto me pouparia boa parte do trabalho de orar, de ficar sozinho com Deus e esperar por Ele, e talvez de jejuar um pouco. Ao deitar fora uma porção de lã, a pessoa ora de modo semelhante a este: Senhor, se tu queres que eu faça isto, faze tu aquilo. Ou, Deus, se tu queres que eu faça isto, então faz com que aquilo aconteça. Ou, Senhor, fecha aquela porta e abre esta porta. Algumas daquelas portas podem ser fechadas pelo diabo e podem ser abertas pelo diabo. Estão no território dele. A Bíblia o chama do Deus deste mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Isto seria como orar: Senhor, se tu queres que eu vá para a cidade de Kansas na semana que vem, abra a porta de entrada da casa do irmão Reagan. Eu poderia abrir esta porta sozinho, é onde moro. Satanás pode movimentar-se na dimensão dos sentidos. Deus tem um modo melhor de guiar os seus filhos do que o método a esmo. O Novo Testamento não diz: todos que são guiados por porções de lã são filhos de Deus. Sim, alguém talvez diga, mas Gideão deitou fora uma porção de lã, lá no Antigo Testamento. Para que voltar para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança? Temos coisas melhores. A Antiga Aliança é para pessoas espiritualmente mortas. Eu não estou espiritualmente morto, estou vivo. Tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Lembre-se, Gideão não era profeta, nem sacerdote, nem rei. Somente aquelas pessoas, segundo a Antiga Aliança, eram ungidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não estava pessoalmente presente com o restante do povo. Foi por isso que cada homem tinha que se apresentar no templo em Jerusalém uma vez por ano. A glória do Senhor, glória da Shekinah, da presença de Deus, era guardada fechada no Santo dos Santos. Mas quando Jesus morreu no Calvário, a cortina que separava o Santo dos Santos foi rasgada de cima a baixo, e Deus avançou para fora. Nunca mais ele tem habitado casa terrestre. Desde aquele momento, ele habita em nós. É perigoso para os cristãos do Novo Testamento, cheio do Espírito, deitar fora porções de lã. Sei disto com base na palavra e sei disto com base na experiência. Mas naquele tempo, em 1941, eu dizia, enquanto dirigia o carro: Senhor, vou fazer a prova da lã. Simplesmente vou deixar o caso na tua mão. Não percebi que não estava entregando ao Senhor. Se eles me elegerem 100%, vou aceitar o resultado como sendo a vontade de Deus e vou aceitar aquela igreja. Obtive todos os votos. Era aquele meu velo de lã. Elegeram-me com 100%. Erraram o alvo de Deus.
Eu errei o alvo de Deus. Foram tosqueado. Eu fui tosqueado. Fiquei fora da perfeita vontade de Deus. E Deus simplesmente me deixou fazer assim. Mudamos para a casa pastoral. Muitas coisas eram mais confortáveis do que nossa situação anterior, do ponto de vista natural. Tínhamos mais dinheiro, morávamos numa casa pastoral melhor, tínhamos um carro melhor para dirigir. Mas eu estudava e orava e obtinha uma mensagem, e ficava cheio do fogo celestial. Depois, no mesmo momento em que passava pela porta de entrada da igreja, era como se alguém tivesse jogado em mim um balde de água fria. Perdi toda a inspiração. Não preguei um sermão que prestasse durante 14 meses. Não havia inspiração. Minha esposa relutava em comentar. Finalmente chegou a dizer: querido, você chegou ao ponto de conseguir dar uma preleção bastante boa. Era só aquilo que fazia, dava preleções. Quando se esgotou meu prazo combinado, parti. Não esperei algum sinal para partir, só parti. Mais tarde no meu pastorado, sempre queria voltar para lá a fim de realizar um culto, porque queria que aquela gente soubesse que eu sabia pregar. Nunca me tinham ouvido. Voltei, portanto, para realizar um reavivamento. As pessoas ficaram boquiabertas. Não sabíamos que você pregava assim. Disse eu: sim, eu pregava assim antes de vir para cá como pastor. Pregava assim depois de sair daqui. Ora, não pregava assim aqui. Disse eu: não, estávamos todos fora da vontade de Deus. Eu estava aqui fora da vontade de Deus. Vocês me elegeram fora da vontade de Deus. Aprendi a respeito daquele negócio da poção de lã. Uma só vez deve bastar para curar uma pessoa disto. Mas algumas pessoas, ainda que a coisa nunca tenha funcionado, continuam fazendo a prova da lã. Nunca mais errei o alvo ao ir para alguma igreja como pastor. Eu não fazia mais a prova da lã. Orava e esperava em Deus. Falava com Deus por um tempo suficiente para saber, bem dentro de mim, o que eu devia fazer.